Em 2015, nós acabamos de aprovar agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E essa agenda é uma agenda muito interessante para o HIV e como responder à epidemia global de AIDS. Está claro que a resposta ao HIV não é somente uma questão que vai ser construída pelos governos, como sempre foi, e a participação da comunidade foi fundamental no processo de construir respostas significativas ao HIV/AIDS, mas ao mesmo tempo o que fica cada vez mais evidente é de que responder ao HIV/AIDS vai demandar uma articulação muito maior com outras políticas e com outras agendas de desenvolvimento. Então eu vejo que a HF pode ter um papel muito importante no fortalecimento de ações que contribuam para um engajamento maior da sociedade civil no processo de controle social, que é uma agenda que precisa ser, nesse momento, reconstruída, redimensionada e ressignificada no Brasil. Então, a politização do debate sobre HIV/AIDS e o contexto do HIV/AIDS, da forma como nós entendíamos no passado, ela precisa hoje ter uma nova forma de acontecer. Então, o debate politizado de HIV/AIDS vai demandar ativistas jovens, de todos os sexos, de todas as etnias, de diferentes orientações sexuais, preparados para fazer o link entre as diferentes agendas, mas, sobretudo, preparados politicamente para responder a uma nova forma de implementar e como contribuir para a implementação de políticas no Brasil. Quando a gente observa a cascata de cuidados brasileira, ela mostra para a gente quantas pessoas no Brasil estão soropositivas e vivem com HIV/AIDS. E nós temos uma outra coluna que mostra para a gente quantas pessoas têm o seu diagnóstico. Então, ao observarmos essa cascata, nós temos um gap, nós temos 150 mil pessoas no Brasil que não conhecem a sua sorologia. E intensificar a testagem, as ações de testagem é algo muito importante, porque é a partir da testagem que você vincula essa pessoa ao serviço, ela começa a tomar a medicação e com isso a gente diminui a circulação do vírus. Isso ajuda a conter as novas infecções. Nesse sentido, o trabalho que a HF tem desenvolvido aqui no estado de São Paulo, em Manaus e no Rio de Janeiro, ele facilita e oportuniza a possibilidade das pessoas conhecerem a sua sorologia e entrarem para o tratamento, tendo com isso preservado o seu sistema imunológico, tendo uma vida com maior qualidade e, consequentemente, não infectando outras pessoas. Essa é uma estratégia bastante interessante. Acho que toda vez que a gente faz esse tipo de iniciativa via sociedade civil, a gente está capilarizando as ações do SUS. As pessoas são tratadas no Sistema Único de Saúde. A gente está conseguindo oportunizar, à medida que a gente tem a linguagem e as ferramentas para acessar as populações chaves, você consegue trazê-las, convencê-las da importância, da necessidade de fazerem a sua testagem. Nós temos ainda uma quantidade significativa de pessoas não testadas, daí esse gap que a gente encontra na nossa cascata. Eu queria agradecer à HF que nesse pouco tempo de existência aqui no Brasil já tem colaborado muito, não só com a organização desse congresso, mas também com algumas entidades da sociedade civil, sobretudo no Rio de Janeiro e na região amazônica. São dois hotspots extremamente importantes, expandindo o acesso ao diagnóstico e nos ajudando a colocar mais gente em tratamento. Acho que é um papel fundamental e nós contamos com a HF não só nesse momento, mas no futuro, de parcerias de trabalho que serão importantes para o governo do Brasil para enfrentar a epidemia de HIV e AIDS no país. Os objetivos globais agora são a nova estrutura de compromisso global
para chegar aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Dentro dessa estrutura, temos a estratégia do UNAIDS de 2016 a 2020. Esse é um chamado e é um compromisso das nações para acabar com a epidemia de AIDS. E para acabar com a epidemia de AIDS, nós temos que acelerar o passo para chegar ao final desta epidemia, acelerar nossas respostas, tanto em tratamento quanto em prevenção, o cuidado e aos direitos humanos. A chegada da HF aqui no Brasil é muito bem-vinda para poder colaborar neste esforço conjunto de acelerar o passo, para trabalhar junto com o governo, com a sociedade civil, com as instituições, com o setor de saúde, para chegarmos, enfim, ao fim da epidemia em 2030. Muito, porque a invisibilidade em relação à população de travestis e transexuais ainda é uma realidade muito grande. É necessário que essas pessoas conheçam a sua sorologia e tenham acesso a um serviço de saúde de qualidade, capaz de verdade de garantir que essa pessoa se sinta acolhida naquele espaço. E aí não adianta falar de saúde só da perspectiva de um vírus ou da AIDS. A gente tem que pensar na saúde integral, senão nunca vai fazer sentido, nem para elas, nem para a população alguma, mas para elas, como elas estão apartadas, de um modo geral, de todas as outras políticas, essa situação fica um pouco mais difícil e traz desafios assim, que não são fáceis de serem resolvidos, e é por isso que a gente precisa de ações integrais. Então a HF, por exemplo, é uma organização que pode contribuir muito com as políticas para travestis e transexuais, quando ela se propõe a fortalecer movimentos e outras organizações de base que dialoguem com isso, porque quem fala com travestis deveríamos ser todos, mas na verdade a gente sabe que a educação é muito feita entre pares, que há uma necessidade de confiar no outro. Então, assim, se você tem uma organização liderada por travestis e trans, e você pode dar sustentabilidade para essa organização, você pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença depois na ponta, no acesso à saúde dessas pessoas. Nós trabalhamos especialmente com essa população trans aqui no Brasil, mulheres transexuais e travestis. E a gente veio para esse congresso, está aqui pensando e trabalhando na perspectiva de colocar cada vez mais essa população em destaque, seja na questão de direitos e na questão da saúde. Na saúde nós sabemos e compreendemos que a população ainda está muito distante do serviço de saúde por um estigma todo direcionado que tem nas unidades de saúde para receber essa população. Consequentemente, para a prevenção de HIV e AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, continua-se ainda mais distante ainda desses serviços. A HF pode contribuir com a nossa população no sentido de estreitar uma parceria com essa população que compõe a nossa associação, que é a ANTRA. Porque dessa forma a gente vai conseguir atingir a população para que a gente possa trabalhar com essa questão da prevenção, da adesão e dessa testagem. A gente tem o departamento de AIDS que está trabalhando muito com essas testagens, com essas novas tecnologias de prevenção. A gente pode potencializar essas ações porque a população de travestis e transexuais ainda está muito distante de acessar esses insumos. Obviamente que como ela está muito distante de acessar esses insumos, a notificação também dos casos e dessa população ainda é muito baixa, porque ela ainda não é qualificada dentro dos casos de notificações dentro das suas identidades. Então é preciso que instituições como o HF possam fomentar também essa estratégia para que a gente possa dizer para o Ministério da Saúde que essa população precisa ser qualificada e quantificada como travestis e transexuais e não como HSH, porque elas não são. E a gente entende que estratégia como essa pode aproximar essa população do tratamento, da testagem, da adesão para atingir essa meta do HF de 20 por 20. Eu acho que falar com jovens sobre sexualidade hoje é um desafio na medida em que esse jovem é um jovem precoce, é um jovem autônomo e é um jovem que está muito mais acostumado a falar, né, da sua vida, do seu comportamento de uma maneira muito mais horizontal. Tentar impor um discurso, recorrer a métodos muito tradicionais de prevenção, para falar de prevenção, impor, né, por exemplo, a questão da camisinha, eu acho que é uma coisa que nesse jovem hoje vai encontrar muito mais resistência. Então, nessa medida, eu acho que articular esse discurso de uma maneira, né, mais de igual para igual, mais no horizontal, com atitudes, com posicionamentos muitas vezes mais ousados, mais inovativos, né, que tragam, né, alguma
alguma possibilidade diferente de reflexão, de pensamento, de ideia, acho que fazem muito mais sentido. De novo, né? É um jovem autônomo, um jovem que começa a fazer as coisas muito mais cedo, um jovem que tem amplo acesso à informação, então a gente tem que achar uma medida para falar com ele em que ele se sinta prestigiado, privilegiado e participante, né, do processo de decisão. A estratégia de comunicação agora, ela começou com a questão de mapeamento dos estabelecimentos. Depois disso a gente conversou com os proprietários, enfim, para entender um pouco qual era esse público que frequentava as casas. A gente começou a criar os produtos. Partindo desse princípio, a gente também fez uma conversa com os educadores de pares para poder também dialogar com essa população. Partindo desse princípio, a gente logo depois de criação de materiais, a gente começou a entender que o segmento LGBT ele tem vários segmentos. Partindo desse princípio que tem vários segmentos, a gente passou a produzir materiais, cada um com uma linguagem diferente, específico da casa. Então tinha casas que tinha para ursos, para as afeminadas, enfim. É uma gama de pessoas e que a gente teve que ter essa ousadia no sentido de também criar uma linguagem para cada estabelecimento, não só linguagem como produto também. E isso foi uma inovação para o projeto, uma surpresa também para a equipe de comunicação, de que é fundamental você estar próximo, de você ir conversar e de você entender o que é cada estabelecimento, o que é cada população, o que é a linguagem de cada um. E a sugestão que a gente dá, enfim, como comunicação, seja para a HF, que é uma organização não governamental, que facilita também a ousadia na comunicação, é que ela respeite essa diversidade, respeite esse segmento, respeite essas linguagens e respeite cada espaço que ela vai interagir, divulgando ou interagindo com essa população LGBT. Porque dentro desse mundo diverso, enfim, tem muita linguagem, muito público diferente que a gente pode dialogar de uma forma bem bacana e bem diferenciada. A ampliação do acesso ao diagnóstico da AIDS é um dos desafios da saúde pública no Brasil. Os testes convencionais de laboratório são operacionalmente mais complexos, pois requerem profissionais especializados, infraestrutura física adequada e máquinas apropriadas. Além disso, o prazo para a entrega dos resultados desses testes pode ser longo, levando o indivíduo a se desinteressar pelo resultado e, consequentemente, por sua condição sorológica. Uma alternativa é a utilização dos testes rápidos, que permite atender a crescente demanda pelo diagnóstico e aumenta a agilidade da resposta ao indivíduo, permitindo seu rápido encaminhamento ao serviço de saúde e início de tratamento, além de ser seguro e eficiente, como explica o especialista em validação de testes rápidos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Orlando Ferreira. O Ministério da Saúde tem um programa muito claro de expansão do diagnóstico do HIV como uma estratégia de prevenção de transmissão da doença. E o teste rápido é uma ferramenta muito importante nesse passo. Nós temos, no meu laboratório, nós temos trabalhado muitos anos na validação de testes, que é uma tentativa de selecionar os testes rápidos que são mais adequados para uso no Brasil. É importante frisar que a HF vem adicionar muito nessa estratégia nacional de implantação do teste rápido, porque esses testes foram desenhados especificamente para ser usado, ou melhor, não só especificamente, mas complementarmente para ser usado em situações em que o teste para HIV é realizado fora da unidade de saúde. Portanto, a HF, com toda a sua expertise nessa área, certamente vai contribuir no auxílio da expansão do diagnóstico que é tão importante para o país. O teste rápido é uma estratégia simples, segura e eficiente, e a HF apoia e confia. É interessante que os jovens eles estejam cuidando da sua saúde, né? Estejam se aliando nessas iniciativas que buscam trazer novas testagens, né? Que lançam campanhas de novas testagens para que esses jovens eles possam estar conhecendo mesmo a sua sorologia, né? Devido a esse avanço que está acontecendo. Então é muito importante, né, ter essas parcerias, essa junção, né, dessa ONG que está vindo para juntar com as forças que a gente já tem aqui. E aí eu desejo boa sorte, né, para a HF. Eu tenho certeza que vai ser um aliado muito forte nessa luta contra a epidemia e o avanço do HIV.
A HF, ela por ser uma ONG internacional e que tem essa preocupação justamente com a população em que nós fazemos parte, a gente consegue ver realmente um horizonte. Um horizonte de quê? Um horizonte de perspectiva futura, que outras meninas, tanto quanto eu e Emily, podemos pensar que, além de sermos profissionais do sexo, temos agora mais instituições que trabalham na perspectiva da prevenção. Eu acho que eu vejo na HF uma possibilidade de mantermos nos vivos.